Boa tarde aos telespectadores, também aos senhores vereadores. Vereador Silvio, que é o nosso ADOC, hoje vai fazer a leitura dos projetos. Também cumprimentar os nossos servidores, vereador Caminha. E por haver quórum regimental, então, dou por aberta a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eu consulto os senhores vereadores para a dispensa de leitura da reunião extraordinária, dia 5/2. Vereadores estão de acordo? Concordo. Também gostaria de encaminhar alguns projetos para parecer jurídico. Sim, projeto de lei 1840, projeto de lei 1841, projeto de lei 7.770, 7.771, 7.772, 7.773. Eu vou tomar a liberdade de pedir um parecer dos senhores vereadores, se pode ser encaminhado, então, para parecer jurídico. Também cumprimento o vereadorito, na qual acaba de chegar. Projeto de lei 7.719, do vereador José de Souza, Zeca Bombeiro, que determina a disponibilização de carrinhos de compras adaptados para uso de pessoas com deficiência em supermercados localizados no município. Solicito a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa tarde. Então, na qualidade de relator ADOC da CCJ, vou promover aqui a leitura para o entendimento desta manifestação do Executivo quanto ao projeto de lei 7.719. Trata-se de um projeto do vereador Zeca Bombeiro que determina a disponibilização de carrinhos de compras adaptados para uso de pessoas com deficiência nos supermercados localizados em Blumenau. Ele tramitou nas comissões, para quem acompanhou aqui o projeto, ele foi votado, encaminhado ao Executivo, e ele vem com um veto parcial do Executivo, com uma sugestão que prevê as penalidades em decorrência da inobservância da vindoura legislação, justamente em razão da dissonância de entendimentos existentes. Desta forma, resta ressaltado o caráter programático das obrigações instituídas no projeto de lei. O parecer. Há parecer em relação a essa manifestação ou somente Parecer em relação ao projeto, não é? Que falava da existência de duas correntes do entendimento. De qualquer forma, eu entendo aqui a manifestação do veto parcial do Executivo e voto de forma favorável à manifestação do Executivo de veto parcial. Ok. Vereadorito. Relator, por gentileza, o veto parcial ao qual o Executivo o senhor acabou de fazer a leitura agora, se refere ao quê? À punição? A questão, Para quem se o mercado não punição. aplicar a lei? Isso, ele retira a questão da punição, Para que não seja cobrado a multa. multa, se não houver o carrinho adaptado. Eu também vou acompanhar o voto do relator DOC, o voto favorável também. Bom, eu entendo que a lei deve ser cumprida, e para esse é o nosso objetivo enquanto vereadores, criar e, de um certo modo, fiscalizar as legislações, muito embora a aplicabilidade da multa seria justamente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente precisa ter multa para que as coisas aconteçam. Vamos aguardar, ver se essa legislação vai entrar em vigor, em funcionamento, até porque se ela não funcionar, não existe penalidade. Mas, de uma certa forma, também vou acompanhar o voto do relator e vou votar favorável. Senhor presidente. Vixe Maria. Rasguei aqui a folha, mas está tudo certo. Meu voto também é favorável e encaminho votação em plenário. Tira a multa, daí não. Eu fiz o melhor também. Vetaram a multa. Senhoras e senhores, projeto de lei
1837, emenda que dispõe a dívida ativa do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transporte do município de Blumenau, CETERB. Até me permite fazer uma observação. Esse projeto ele é importante para que nós possamos viabilizar o pagamento daquelas notificações que hoje tem no município através da autarquia CETERB, ou que seja, sua quitação, até permitindo fracioná-las e viabilizar também para que não venha, após 5 anos, conforme a expressão popular, caducar. Então, a gente solicita aí a leitura do relator ADOC. O projeto de lei complementar de número 1837 é de autoria do Executivo e dispõe sobre a dívida ativa do Serviço Autônomo Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau, o CETERB, e ele tem uma emenda do vereador Adriano Pereira no sentido de sanar os vícios. O vício do vereador Matias? Aqui diz Adriano Pereira. Duas do vereador Ah, tá. para sanar os vícios, e também tem uma emenda de mérito do vereador Adriano Pereira. Então, tá. 3 emendas. Então, é o projeto e 3 emendas. De acordo, então, com o parecer, o projeto está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. Isso quer dizer, então, que, de acordo com a legalidade, tendo as emendas para sanar o vício, ele pode ser votado de forma favorável, e assim eu voto tanto as emendas como o projeto. Favorável. Vereador Caminha? Também voto de forma favorável, presidente. Meu voto também é favorável. Então, a Comissão de Finanças para seguir andamento. Projeto de Lei Complementar 1839, que regulamenta os procedimentos definitivos pela Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante a determinações relativas à regularização fundiária para fins específicos. REURB. Solicito, então, a leitura. Trata-se também de um projeto do Executivo, a mensagem de número 129, projeto de lei complementar 1839, de autoria do Executivo, boa tarde, vereador Yantes Montal, que regulamenta os procedimentos definidos pela Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante às determinações relativas à regulação fundiária para fins específicos. REURB. Só vamos, então, aqui, vou ler o parecer. Por todo exposto, por força do artigo 63 do Regimento Interno, o projeto deve ser submetido à apreciação das demais comissões para verificar a luz dos procedimentos financeiros públicos, em especial quanto às medidas de compensação financeira prevista no capítulo 3º. A alteração legislativa proposta pressupõe a realização de audiência pública, nos termos do artigo 136 da Lei Complementar número 615 de 2011, sugere que a comissão, após a manifestação do autor, sob seu interesse de apresentar emendas, adote as seguintes medidas. A. Suspenda nesta casa a tramitação do feito, encaminhe projeto para órgão executivo responsável pelo planejamento urbano, com a solicitação de que este realize audiência pública, documentados os atos realizados, e C. Concluído o trâmite executivo, sejam os documentos de audiência pública solicitados pela comissão para que esta apense aos autos e dê regular seguimento à tramitação do projeto de lei. Está regular quanto aos demais aspectos formais e materiais. E foi apresentada também emenda de mérito de autoria do vereador Ito. Não, do vereador Ito. Só o que diz a emenda do vereador Ito aqui, que eu não estou... Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar
termos de cooperação, convênio e outros ajustes com instituições públicas e privadas para a implantação de políticas públicas relacionadas ao disposto nesta lei complementar, com destaque para a elaboração de documentos elencados no artigo 8º. Então, na verdade, é uma emenda autorizativa, autorizando o Poder Legislativo a firmar termos de cooperação e convênios com outras instituições públicas. Dado o parecer, eu voto de forma favorável ao projeto e à emenda. E daí, de acordo com a vontade do presidente, seja encaminhado ou não para a audiência. Então, o que me compete aqui é relatar se está de forma regular dos aspectos formais e materiais. Meu voto é favorável. Vereador Orientes, nosso relator. Voto favorável. Senhor presidente, relator, eu também voto favorável ao projeto e à emenda ao qual apresentei, mesmo porque lar legal, mora legal, com esse projeto acaba matando o lar legal e o mora legal. Só fiz a emenda porque tinha feito a emenda no mora legal, permitindo que fosse firmado esse convênio com a universidade sem custo ao município, ao qual já estava bem adiantado, o senhor João Natel. Infelizmente, agora houve uma mudança e acabou parando. E também permitindo que, com esse convênio, a gente possa realmente estruturar a Secretaria de Ligação Fundiária. Porque nós vimos aqui, mais uma vez, trazer um projeto, já é o terceiro, e não dá estrutura para a Secretaria. Espero que realmente ela funcione. E a minha emenda é permitindo que seja realmente fortalecida junto com as universidades. Eu voto favorável à emenda e ao projeto. Doutor Caminha. Voto também, presidente, de forma favorável. Contudo, entendo que a gente deve fazer um encaminhamento de audiência pública. Aí eu não sei qual encaminhamento faria na Casa Legislativa, até porque, a partir da hora que todos aqui votarem favorável fizeram encaminhamento, nós não teríamos audiência pública, seria isso? Na verdade, tem esse tipo de matéria, a audiência pública ela é necessária, né? Então, o que acontece? O projeto em si não tem problema, só que tem essa formalidade que tem que ser realizada. Como o nosso regimento ele não tem nenhuma norma específica sobre esse tipo de situação, a interpretação que a gente tem feito é que o presidente da CCJ encaminha ao presidente da Casa, indicando esse problema que impede a continuidade da tramitação, para ser enviado ao Executivo para ele providenciar essa formalidade lá, e uma vez realizada, ele vote devidamente instruído para daí sim ir para o plenário. Então, Entendido. Então, presidente, faça essa observação, até porque eu vejo também a necessidade da questão da audiência pública aqui, e deste modo a gente dá o devido encaminhamento. Na parte nossa aqui, que é a parte legal, também voto de forma favorável. Meu voto também é favorável. E encaminho ao presidente para as medidas cabíveis e o projeto está aprovado. Projeto de lei... Senhor presidente, só pela ordem, pela chegada do vereador Orientes Mantal, que de fato é o relator desta comissão, né? Então eu já agradeço. Obrigado. O vosso chamado para ser relator ad hoc em momento e passo a relatoria ao seu relator eleito, vereador Orientes Mantal. Ok. Projeto de lei 1829, emenda que dispõe sobre a concessão de descontos no pagamento de IPTU aos imóveis onde são prestados serviços de educação à criança no município de Blumenau. Solicito, então, ao nosso relator que faça a leitura. Vereador Orientes Mantal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores e a nossa equipe de servidores desta casa. Gostaria de ler sobre a concessão de desconto no pagamento do IPTU aos imóveis onde são prestados serviços de educação de crianças. Sem ler antes o parecer, eu gostaria de pedir vista, senhor presidente. Coloque em votação, se a maioria tiver interesse também, para mim. Pode ser. Ok. De acordo? Então, projeto com o vereador Orientes Manta para as vistas. Projeto de lei 7.764, do vereador Adriano.
Ementa que dispõe sobre a divulgação da propaganda diária dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana no portal de transparência do município de Blumenau. Solicito ao relator que faça a leitura. No seu artigo 1º, a programação diária de todos os serviços públicos a serem prestados pela Secretaria Municipal de Conservação e Manutenção Urbana à comunidade deverá ser publicada com antecedência no site oficial do Portal de Transparência do município de Blumenau. O artigo 2º, no cumprimento do disposto do artigo 1º, deverão ser divulgados, entre outros, os seguintes serviços públicos: manutenção de vias públicas, macadamização de vias públicas, conserto de tubulações e roçadas. Parágrafo 1º, deverá constar na publicação o nome do responsável pela execução, do fiscal, do engenheiro e do diretor da área ou região administrativa onde for realizado o serviço e o prazo previsto para início e término do trabalho. Parágrafo 2º, no caso da manutenção da via pública, deverá constar na publicação a ordem de serviço firmada pelo engenheiro e a indicação do local com a metragem exata da área a ser consertada. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Parecer da Casa diz o seguinte: por todo exposto, não padece o projeto de lei ordinária 7.760 de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica. Bom que se diga que Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, quando da análise do projeto, a lei assemelhado ao ora em exame, manifestou-se sobre a ausência de vício de iniciativa da lei de autoria parlamentar, que apenas busca dizer quais as informações de relevante interesse público que deveriam ser divulgadas pela administração pública. Nesse ponto, a lei de autoria parlamentar, segundo o IBAM, nada mais estaria fazendo do que explicitando o direito à informação consagrado na Lei Federal 12.527/2011. É o que se verifica na segunda lauda do parecer IBAM 3.160/2018, cuja cópia integral acompanha o presente memorial para maiores esclarecimentos dos edis. Em votação. Meu voto é favorável. Favorável, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto é audacioso, embora ele venha, de acordo mesmo com o IBAM, explicitar o direito à informação. Eu acho que, de ponto de vista técnico e operacional, deve ser de muita complexidade. Por exemplo, acontece algo como ontem, chove, né, dá alagamento. A secretaria, o serviço público municipal, tem que se deslocar para atender uma urgência. E ele tem que estar no portal Transparência no momento que está fazendo, o anterior, poderia burocratizar ainda mais a máquina pública. Eu sou favorável à maior publicidade possível de tudo aquilo que faz o Poder Executivo. Eu acho que o cidadão tem, de fato, direito a toda a informação e deve estar atento àquilo que é feito pelo município. Agora, a temeridade de não cumprir algo como isso é de só causar mais e mais e mais burocracia. Imagina estar tendo uma necessidade em qualquer região da cidade e o serviço não é feito porque não foi lançado ainda no portal da Transparência. Eu faço, então, a consulta. É pertinente a sua fala, vereador, uma consulta para retirada, se possível, né? Para que o vereador possa fazer uma emenda, colocando exceto esses momentos que nós temos dificuldades, para que possa seguir o projeto, com a avaliação dos senhores. Do meu ponto de vista, acho que devia ter uma análise da Secretaria de Serviços Urbanos, da Secretaria de Transparência, né, para, mesmo antes de fazer somente uma emenda, pedir um parecer da Prefeitura, do Serviço Público Municipal, para que veja se é viável tecnicamente esse tipo de operação. Tecnicamente a gente pode votar, eu continuo com voto favorável, e depois o vereador faz a questão da emenda. Eu acho que é bem plausível, até o próprio vereador... Ou então Silvio, pedir um enfim, parecer para o Executivo Municipal.
Eu votei favorável que ele siga o projeto, mesmo porque esse projeto ele já está tramitando desde o final do ano passado e nós próprios vereadores podemos fazer emenda nesse período. Eu acho que não impede da gente mesmo e com o líder do governo consultar o prefeito municipal, em cima disso fazer emendas. Concordo plenamente com a sua posição, ao qual você relatou que se der um problema de alguma enxurrada, alguma coisa, já não vai cumprir o que rege o projeto. Mas eu acho que caberia de fazermos emenda em cima disso, desses fatos aí que podem vir a acontecer, porque a gente sabe perfeitamente que muitas leis que aqui se aprovam, mal se consegue cumprir na prática. Então, acho que voto favorável, para que ele permaneça circulando nas comissões e, em cima disso, o próprio vereador, o líder do governo, nós, vereadores, vamos buscar a cópia desse projeto junto à secretaria para tentar fazer algumas emendas. Voto favorável. Vereador Caminha? Também voto favorável, faço o mesmo encaminhamento. Meu voto também é favorável, mas solicito esse encaminhamento. Eu gostaria de parecer, por gentileza. Então, aprovado e solicitamos o parecer. Projeto de lei complementar 1883, de autoria do Executivo, trâmite urgente. Ementa que acrescenta, altera e revoga os dispositivos das leis complementares número 632, de 30 de março de 2007, e número 827, de 5 de dezembro de 2011. Solicito a leitura. De autoria do Executivo, o projeto acrescenta no seu artigo 1º, o artigo 230, a lei complementar, 632, de 30 de março de 2007, passa a vigorar acrescido parágrafo 4º com a seguinte redação. Aos imóveis classificados como área de potencial de risco alto, conforme previsto no Código de Zoneamento, uso e ocupação de solo e regulamentação complementar e que não estejam edificados, seja aplicado o menor valor do metro quadrado na zona fiscal e setor de cálculo onde se situa o imóvel, conforme o anexo 2 deste Código. O artigo 2, o parágrafo único, o artigo 2º da Lei Complementar 827, de 5 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo único, vencidos os débitos de natureza não tributária do município de Blumenau, estes serão atualizados monetariamente pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou por outro índice que vier a substituí-lo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis até a data do efetivo pagamento. Fica revogado o artigo 171 da Lei Complementar 632, de 30 de março de 2007. Emenda número 1. Do vereador Adriano Pereira, modifica, altera e a redação parágrafo 4º do artigo 230 para os seguintes termos. Aos imóveis classificados como área de potencial de risco alto, conforme previsto no Código de Zoneamento, uso e ocupação do solo e regulamentação complementar edificados ou não, será aplicado o menor valor do metro quadrado da zona fiscal e setor de cálculo onde se situa o imóvel, conforme o anexo 2º deste Código. Emenda número 2. Também do mesmo autor, remunera as redações do artigo 3º e 4º, como artigo 4º e 5º, e dá ao artigo 3º a seguinte redação. Fica isento do pagamento de imposto predial e territorial os imóveis atingidos pela tragédia de 2008, considerados inabitáveis. Parecer jurídico dessas emendas, vereador, nesse post-it aqui em cima. O parecer diz o seguinte. Em relação à emenda 1, conclui-se que está regular em seus aspectos formais e materiais. Na emenda 2, conclui-se que há vícios materiais sanáveis por violação do artigo 150. Eu também voto contrário à emenda 2. Emenda número 1, eu voto favorável. Eu acompanho o
Solicito também a votação do vereador Silvio. Eu acompanho o relator. Eu voto favorável à emenda 1, favorável à emenda 2 e ao projeto. Também voto favorável à emenda 1, 2 e projeto. Quero parabenizar o Executivo por essa iniciativa, até porque nós temos muitos imóveis da nossa cidade que estão sendo ainda deliberados cobranças de IPTU que não tem mais utilização. E, na mesma situação, a questão das emendas, conforme apresentou o vereador, eu voto favorável às duas emendas e voto favorável ao projeto. E a Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, eu quero agradecer a Gabriela, que está sempre presente conosco, o doutor Rodrigo, vereador relator Yantes Manta, o vereador Silvio Zimmer, o vereador Ito e o vereador Caminha. Convoco os senhores vereadores, então, para a próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça, terça-feira, às 13h30.